O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, celebramos já o 3º domingo dentro deste tempo quaresmal. Vamos caminhando para a festa da Páscoa. Tempo de Quaresma é de fato tempo de prepararmos o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Vamos caminhando, buscando mudar de vida, mudar aquilo que não está bom, aproximarmos mais o nosso coração do coração de Deus, viver mais os seus mandamentos para viver no amor a Deus e ao próximo. Tudo isso prepara o nosso coração para bem celebrarmos as festas da Páscoa. Hoje, aliás, como já tenho dito neste tempo quaresmal, tempo de Quaresma, desde o início da nossa fé, é tempo de preparação para o batismo. Muitos, já dizia semana passada, iam se preparando especialmente nesse tempo de Quaresma, para receberem o batismo na noite da Páscoa do Senhor. Assim como nós renovamos a nossa fé, o nosso batismo, na noite da Páscoa. Então, o tempo quaresmal é tempo de preparação para o batismo, tempo de conhecermos o que é preciso para ser cristão, de termos consciência clara do que é ser cristão, para renovarmos o nosso batismo com força, com afinco, com consciência. Hoje, ouvimos na primeira leitura, Deus que dá ao seu povo a sua lei, dá ao seu povo os mandamentos. Tem gente que acha hoje que os mandamentos, coisa velha, né? Coisa antiga, para que esse negócio? Deus é amor, Deus é misericórdia, precisa viver os mandamentos não. Hoje ouvimos muito disso. Vivemos uma sociedade tão secularizada que o secularismo parece que entrou dentro da igreja. Vivemos uma sociedade que não liga para mais nada. E isso, infelizmente, tantas e tantas vezes adentrou a mentalidade do povo cristão. Para que viver os mandamentos de Deus? Deus é amor, Deus é paz e amor. Para que viver os mandamentos, viver esse negócio todo, é difícil. Deus é bom, Deus perdoa. Fato,
Deus é bom e Deus perdoa. Isso é fato. Que Deus é misericordioso e sempre há de nos perdoar, é fato. Isso não significa, não nos dá a liberdade de simplesmente abandonar a palavra de Deus. Pois então estamos abusando da sua misericórdia e não aprendemos nada. Não aprendemos nada. Repito, nada. Palavra de Deus, aliás, os mandamentos da lei de Deus são dados a nós para quê? Porque Deus quer nos ver prisioneiros dele? Não. Muito pelo contrário. O versículo que introduz o texto que hoje nós ouvimos é importantíssimo. Nos mostra qual é o sentido de Deus dar-nos uma lei para cumprir. O que é que Deus disse ao seu povo? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da escravidão. Se Deus é Deus que nos tira da casa da escravidão, Ele tira para que nós não sejamos mais escravos. Deus não quer escravos. Deus não quer servos que se colocam a fazer a vontade de Deus como que por obrigação. Deus não quer escravos. Deus foi lá no Egito, tirou o povo que estava sofrendo na escravidão. Agora o povo deixou de ser escravo dos egípcios para ser escravo de Deus. Não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Deus nos libertou. Para sermos livres. Livres. Deus não quer escravos. Jesus mesmo diz: não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Então não é para sermos escravos de Deus que Ele nos dá uma lei. Para que Ele nos dá uma lei? Para sermos livres. Por isso que Ele introduz dizendo: eu sou o Deus que te tirou da casa da escravidão. Vivendo os mandamentos de Deus, nós caminhamos para uma verdadeira liberdade, para uma liberdade interior verdadeira. Hoje, a mídia, a sociedade de hoje nos fala que precisamos viver de maneira livre. O que é ser livre? É fazer tudo o que se quer? A gente vai se tornando escravos de muitas coisas. A gente se torna escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo de uma vida desenfreada, escravo de certos vícios e por aí vai. E nós vamos nos aprisionando com muitas coisas. A liberdade, a pseudo-liberdade de dizer liberdade é fazer o que se quer, é uma liberdade mentirosa, porque ela nos torna escravos de muitas coisas, sob uma falsa visão de que somos livres. Liberdade verdadeira nos dá Deus. Ele nos dá a sua palavra, que é palavra de vida eterna, que é palavra verdadeira, para sermos livres. O povo de Deus sempre teve essa noção. Não é à toa que no Salmo nós cantávamos: Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, é conforto para a alma. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Não deve ser um peso, deve ser liberdade. Quem ouve a palavra do Senhor e busca colocá-la em prática, vive uma liberdade verdadeira. O Senhor já começa dizendo: eu sou o único Deus, não há outro. Não se prostrarás diante de outros deuses para os adorar. Por quê? Primeiro, porque eu sou um Deus ciumento, diz ele. É ciúme simples de Deus? Não, primeiro, porque ele sabe que só Ele é Deus. Só existe Ele e nenhum outro. As sociedades, aliás, os povos vizinhos de Israel daquele tempo cultuavam muitos deuses de mentira, falsos. Mas o que todas as culturas tinham em mente? Os deuses nos criaram para sermos escravos deles. Então todos os povos viviam sempre no medo de não fazer a vontade dos seus deuses e serem castigados pelos seus deuses, porque eles foram feitos para servir. Deus já disse: eu sou o único Deus, não se prostre diante de nenhum outro. Os outros escravizam. Eu sou o Deus da liberdade. Eu vos tirei da terra do Egito. Eu vos fiz entrar numa terra onde mana leite e mel. Eu, não outros deuses.
Vale fazermos um adendo nesse texto aqui, um pequeno parênteses? Vou apenas fazer um parênteses porque eu acho necessário. Esse texto aqui é usado por muitos irmãos separados nossos para criticar a nossa fé. E muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente cala e deixa falar mal da nossa fé. O que é que esse texto nos diz? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Aí o que nossos irmãos muitas vezes dizem? Porque vocês são idólatras, porque vocês fazem imagem. Deus proibiu de fazer imagem. Deus proibiu fazer imagem para adorar. Do que? De outros deuses. Dá para perceber o contexto? Não farás essas imagens para adorá-las. Não farás imagens e prostrarás diante delas para a adoração. Por quê? Porque se prostrarás apenas diante de mim. O que acontece? Todos os povos vizinhos a Israel tinham seus deuses. Levantavam imagens e para eles aquelas imagens eram os deuses. Não era a representação de Deus. As imagens para nós são representações de algo, não são algo, são representação. Para o povo da época, se levantavam imagens para adorar as imagens, porque diziam que os deuses estavam nas imagens. O que é que Deus diz? Não farás essas imagens para adorá-las. Ou seja, não cometerás idolatria com outros deuses. Em outra passagem do Antigo Testamento ainda, Deus manda entalhar anjos para colocar em cima da Arca da Aliança. Imagem de anjo entalhado é o que isso na imagem? Quem mandou entalhar? Deus. Dá para perceber que não tem nada a ver a imagem? É o que ela significa. Imagens de outros deuses não farás diante de vós, não. Por quê? Porque apenas eu sou o teu Deus. Nossas imagens são representações ou de Deus, ou de Jesus, ou da Virgem Maria, ou dos santos, mas são representações. Ninguém olha para uma imagem e fala, é Jesus, é a Virgem Maria que está ali naquela imagem, personificada naquela imagem. Não, é representação, é gesso, não é Deus, é gesso. Ajuda a nossa fé? Ajuda. Ajuda a nossa piedade? Ajuda. Ajuda-nos a rezar? Sim, porque conduz a nossa mente a pensar naquele que está representado na imagem. Mas imagem é gesso, nada mais que isso. Diferente para o povo da época em que Deus habitava a imagem. Era isso que se pensava. Se uma imagem, por exemplo, uma imagem do padroeiro cai no chão, quebra, o que a gente faz? Chora que vai ter que comprar outra. Nada além disso. É gesso, a gente descarta e compra outra. A gente chora por quê? Porque vai ficar caro, a gente não tem dinheiro. Mas dá para perceber que a imagem em si nos ajuda a rezar, mas não é a pessoa em si. A mentalidade da época, a imagem, a pessoa em si estava na imagem. Dá para perceber a diferença? E aí nossos irmãos separados falam mal da igreja, falam que nós somos idólatras e nós fazemos o quê? Baixamos a cabeça muitas vezes porque não sabemos dar razão à nossa fé. O que se pensava na época que foi escrito o texto, o que nós pensamos não tem nada a ver. São coisas totalmente diferentes. Deus está falando de idolatria, de ir ao encontro de outros deuses. E Ele diz, eu sou o único Deus, fui eu que vos tirei da casa da escravidão. Cada mandamento, todos eles nos conduzem a uma verdadeira liberdade. Nos conduz à verdade, não levanteis falso. Nos conduz à caridade, honra teu pai e tua mãe. Nos conduz ao amor, não matarás. Nos conduz ao amor para com aqueles que se casam, não cometerás adultério. Nos conduz ao respeito ao próximo, não furtarás. Cuidado aí quem gosta disso. O que é teu, o que é do outro é do outro. Conquiste o teu, não roube o que é do outro. É liberdade. A mentira causa prisão. A falsidade causa prisão, o furto causa prisão, ou o assassinato causa prisão. Prisão interior, antes de falar de prisão de cadeia. Interior, o medo.
a angústia, a separação, a destruição da família, a destruição das amizades, das relações, e a destruição da relação maior, que é a relação com o próprio Deus. Dá para perceber que os mandamentos de Deus não nos causam escravidão, nos causam liberdade verdadeira. No Evangelho nós vemos Jesus está meio bravo. Por que Jesus está bravo? Porque o templo de Jerusalém não conduz mais à liberdade. O templo de Jerusalém causa escravidão no povo. Porque o templo de Jerusalém não cumpre mais o seu objetivo. O templo de Jerusalém só está oprimindo o povo e causando escravidão. O que acontece no templo? Uma vez por ano, todos os judeus tinham que ir a Jerusalém, pelo menos pela festa da Páscoa. Todos. Então, você saía de onde quer que você esteja, existiam judeus morando em todo Israel, existiam judeus morando fora de Israel, nos países vizinhos, em todo o território conhecido, tinha que pelo menos uma vez no ano ir até Jerusalém. Tinha que oferecer um sacrifício. Agora imagina, eu saindo lá de longe, vamos supor, estou saindo lá da Grécia, vou até Jerusalém, eu tenho que oferecer um sacrifício, vou levar um cordeiro. Eu consigo levar um cordeiro de Atenas, por exemplo, até Jerusalém, lembrando que não tem caminhonete, tem no máximo uma jeguinete, porque não tem carro, não tem condução. Ou você vai a pé ou você vai de jeguinho. Como que você leva um animal grande? Às vezes vai machucar uma patinha. Não pode oferecer um animal machucado. O animal tem que ser perfeito. Então dá para perceber que a logística é ruim? O que eu faço? Eu estou lá longe, eu cuido do meu cordeirinho o ano todo, chega a época da festa da Páscoa, eu vendo, pego o dinheiro, vou para Jerusalém, compro um lá e ofereço. Agora imaginemos que na festa da Páscoa está todos os judeus ali. Quantas pessoas moravam em Jerusalém? Cerca de 20 a 30 mil habitantes. Uma grande cidade para a época. Na época da Páscoa, quantas pessoas estão em Jerusalém? Mais de 200 a 250 mil habitantes. A cidade crescia muitas vezes. Tem cordeiro para todo mundo? Então o que acontece com o preço? Pois é, você vendeu um seu cordeirinho lá em Atenas, você compra um cordeiro em Jerusalém? Nós temos que vender uns 10 lá em Atenas para comprar um em Jerusalém. Você vai vender um cordeiro e vai comprar uma pombinha para poder oferecer. A exploração era grande. Vou fazer uma compra dentro do templo de um cordeiro, ou vou fazer uma oferta em dinheiro lá dentro do templo. Qual que é a moeda que circula? A moeda do império. Tem a face do imperador que se auto-intitula Deus. Uma imagem de alguém que se intitula Deus, ou seja, um ídolo, pode entrar dentro do templo? Não pode. Eu tenho que fazer o câmbio. Eu tenho que trocar a moeda do império pela moeda do templo. Vamos só fazer uma comparação. Eu compro $1 com R$1. Você não compra uma moeda do templo com uma moeda do império. Onde ficava todas essas barraquinhas onde vendia-se cordeiro, carneiro, touro, pomba, onde se fazia troca de moedas? Dentro do templo. Quem podia colocar uma barraquinha dentro do templo? Os sacerdotes, que comandavam o templo. Todo o dinheiro recolhido era para o templo? Para o templo é a oferta que você comprou. Você comprou seu cordeiro, o cordeiro é do templo. Você comprou ali um pombinho para matar, para sacrificar, o pombinho é do templo. O dinheiro que foi arrecadado é de quem? Do dono da barraquinha. Acha que tinha sacerdotes pobres naquele tempo? Tinha não. Exploravam o povo, estavam se importando com o culto dentro do templo? Estava nada, estava pensando na barraquinha. Estava pensando em ganhar dinheiro. Detalhe naquele lugar onde ficavam as barracas, era o lugar onde os pagãos convertidos ao judaísmo iam rezar, porque lá é tudo separado. Lá no Santo dos Santos, onde ficam as tábuas da lei, só entra o sumo sacerdote. Os judeus nascidos de raça pura, pode chegar até um determinado momento, lugar dentro do templo. Os que nasceram fora de Jerusalém, de Israel, já pode chegar um pouquinho menos, já não chega lá na frente.
E os pagãos convertidos ao judaísmo? É só no átrio do templo que pode chegar para rezar. Onde é que estão as barraquinhas? No átrio do templo. Só me fala uma coisa: alguém reza no meio de uma bagunça de gente gritando: ó, cordeiro, cordeiro, cordeiro aqui baratinho, cordeiro, cordeiro, moeda, moeda, precisa trocar moeda? Alguém reza? Alguém adora? O que Jesus percebe? O templo já não tem mais sentido de existir, porque nesse lugar não existe mais adoração sincera a Deus. Aqueles que deveriam levar o povo a Deus só estão muito preocupados em encher os bolsos e em explorar o povo. Aqui não é mais casa de oração, aqui é casa de escravidão, é casa de opressão. Por isso que Jesus monta assim um chicote de corda e sai dando em todo mundo. Tira isso tudo daqui. E aí vão perguntar a Jesus: com que autoridade você faz isso? E Jesus conclui: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus estava falando do templo de Jerusalém? Não. Jesus estava falando do templo do seu corpo, diz o texto do Evangelho. Jesus já estava mostrando que o templo de Jerusalém perdeu o sentido de existir. Onde é que se reza? Se reza em Jesus e com Jesus. Onde? Em qualquer lugar. Como Jesus vai dizer à samaritana lá no poço: onde é que se deve rezar, Senhor? No Monte Garizim ou lá no Monte Sião, lá em Jerusalém? Nenhum nem outro. Os adoradores que o Pai procura são adoradores que deverão adorar em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar, desde que esteja com o coração unido ao coração de Deus. Será que nós unimos nosso coração a Deus para rezar? Será que nós buscamos ouvir a sua palavra, palavras de vida eterna, preceitos preciosos, lei perfeita do Senhor, para unir-nos ao coração de Deus? Ou será que não? Talvez alguém vai perguntar: padre, mas você não precisa mais de templo porque nós temos igrejas? Precisamos de casas de reunião, onde a gente se reúne para rezar. Hoje nós temos esse templo bonito? Temos. Nos ajuda a ter um lugar para rezarmos juntos, para celebrarmos. Mas se eu quiser rezar uma missa debaixo da árvore, eu rezo. Se eu quiser rezar uma missa na casa de cada um de vocês, como tenho rezado toda semana, eu rezo. Naquele tempo não, só se pode oferecer o sacrifício onde? Num único lugar, no templo de Jerusalém. O que se pensava? Deus habita o templo. Aprisionaram Deus dentro do templo. Deus só pode habitar o templo. É preciso fazer sacrifício no templo. Nós não, nós rezamos em qualquer lugar. Nós nos reunimos em qualquer lugar para rezar. Em qualquer lugar que rezarmos, desde que ouçamos a palavra do Senhor, nos coloquemos em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente. Como anda a qualidade da nossa oração? Como anda a qualidade da nossa vivência de fé? Como anda a nossa escuta da palavra de Deus? Será que temos ouvido a palavra do Senhor? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Será que temos ouvido a palavra do Senhor e nos colocado a viver e a adorar o Senhor em espírito e verdade? Não nos esqueçamos, a palavra do Senhor nos conduz à verdadeira liberdade. No amor a Deus, no amor aos irmãos, nos conduz à liberdade. Ele nos escuta e Ele caminha conosco sempre e em todo lugar. Sempre e em todo lugar. Peçamos ao Senhor hoje a graça de ouvirmos a sua palavra, de vivermos os seus mandamentos, de não negligenciarmos a nossa fé, mas de assumindo verdadeiramente a nossa fé, os mandamentos do Senhor, possamos caminhar com Ele, possamos estar nele, possamos adorar nele e jamais nos separarmos dele. Que Ele nos conceda esta graça. Assim seja.